pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a professora Maria Odaíse, professora de Química aqui do campus Porto Velho Calama, e no episódio de hoje a gente tem uma entrevistada muito especial. Já publicou livros, ela vai já dar todos os detalhes para vocês, e eu vou pedir para que ela se apresente, tá? Porque ela vai saber falar mais sobre o trabalho dela, sobre ela. Por favor, professora Josélia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Josélia, sou professora de Geografia do Campus Calama e tenho atuado, nos últimos anos. A gente voltou um olhar muito especial para as comunidades do Baixo Madeira. Então, conhecer o Baixo Madeira foi realmente muito transformador e a gente não conhece Rondônia sem essa experiência. Então, é uma experiência muito rica que eu recomendo a todos que façam. Bom, e antes da gente começar realmente o nosso bate-papo, eu gostaria de entregar para você, isso é uma vitória, você é a segunda, se não me engano, a receber o nosso bottom, mas você pode ficar à vontade para colocar depois ou agora, caso queira, tanto faz, tá? Primeiro, professora Josélia, o que foi que motivou a criação do projeto Trilhas Digitais, que é o que a gente está aqui mais para conversar? Como que ele se conecta com as demandas socioambientais da nossa região? Eu não vou dizer não somente Rondônia, mas a região norte como um todo, né? Visto que somos, olhando geograficamente, né? Nós somos bem parecidos à região norte. Sim. Olha, começa da nossa própria identidade, né? Então, assim, quando criança, as minhas memórias, são muito voltadas para a área rural. Então, essa experiência no campo, a experiência com a natureza. Então, eu tenho muitas memórias afetivas dessas experiências. Então, quando a gente pensava em lazer, então, eu morava em apartamento, então eu sempre buscava locais de lazer, de interação com a natureza. E aí as primeiras experiências aqui em Porto Velho foi na busca de locais de lazer que tivessem esse contato com a natureza. Depois fizemos o primeiro Trilhas, que foi o mapeamento dos balneários de Porto Velho, de forma que pudesse oferecer para as pessoas sugestões de locais de visitação, o que precisava. E aí isso foi crescendo, né? A gente foi vendo que tinha uma demanda, tinha um contato, tinha uma questão ecológica também, uma questão social do trabalhador, quem eram aquelas pessoas que trabalhavam, que viviam, sua renda dessas atividades. Quando a gente concluiu aqui o Porto Velho, aí eu pensei em voltar o olhar para o Baixo Madeira. Então, a minha primeira experiência no Baixo Madeira foi acompanhando o grupo de pesquisa da professora Xínia até o distrito de Nazaré. E aí fiquei muito encantada e vi todo aquele potencial, toda aquela riqueza que deveria ser melhor divulgada, porque o distrito ele já tem uma vocação, vamos dizer assim, sociocultural, já tem um grupo, Minhas Raízes, que fazem um trabalho muito importante lá. E aí foi que a gente montou um projeto de pesquisa para ir em todos os distritos, fazer entrevista, coletar fotos, e disso o Trilha se expandiu para o Baixo Madeira. E aí a gente vem nos últimos anos fazendo essas pesquisas nas comunidades. Aí só uma pergunta de leiga, porque hoje em dia tudo é digital, né? A gente só fala digital, tecnologia. Por que o nome Trilhas Digitais? Porque a trilha tem muito essa coisa rústica, né? Quando você pensa, eu vou fazer uma trilha, mas é uma trilha digital porque todas essas localidades eles estão mapeados no Google Maps. Então, a gente tem um mapa e lá você tem os contatos, as pousadas, restaurantes, pessoas que trabalham com turismo. Então, por exemplo, a gente muitas vezes como mulher, então a gente tem receio, de ir a determinados locais, teme pela nossa segurança, e também você quer sair da sua casa, mas você quer uma certa estrutura. Então, você não pode sair daqui de Porto Velho aventurando onde que eu vou almoçar, onde que eu vou dormir. Então, você vai fazer um contato prévio com essas pessoas, pela internet, pelo WhatsApp, telefone, fazer a reserva de hotel, de guia, se você vai pescar, quantos dias você vai ficar, parte de restaurante também, em alguns lugares não tem um restaurante que funciona como aqui, eu queria, não. Então a comida tem que ser reservada, tem que ser encomendada com antecedência.
Então, é trilhas digitais nesse sentido, de desbravar, mas que você tenha o contato com essas pessoas lá. Nossa, que interessante, porque quantas pessoas, qual que é a população de Nazaré? Nazaré hoje tem basicamente ali, se eu não me engano, 700, 800 pessoas. Pera, 700, 800 pessoas, a média. Não, total, né? Porque tem a área rural e tem a área urbana. Então, mas a área urbana é menos, né? E eles têm todo esse tipo de atividade? Tem hotel em Nazaré? 3 pousadas, da última vez que eu fui, 3 pousadas bem estruturadas, um restaurante bem estruturado, lanchonete, escola, muito bem organizado, sim. Qual que é a principal missão do projeto e como que ele promove a integração entre turismo, porque a comunidade tem turismo, cultura, tecnologia, porque a gente está envolvendo tecnologia no seu projeto e também a conservação ambiental. Aproximação, né? Eu acho que assim, a aproximação de uma comunidade que deseja e que é carente de conhecer essa realidade, de usufruir desses benefícios da natureza, com essas pessoas que já oferecem esse serviço. Então, no Baixo Madeira tem várias pessoas que vivem disso, de contratação de pesca. Eu quero ir para uma pesca esportiva, né, que é uma pesca não predatória, onde pesca o peixe, solta. Então, existem vários grupos de fora, inclusive do estado, que fazem essas contratações de barcos, de flutuantes, de ter essa experiência. Então, a ideia é aproximar mais, potencializando essa economia local, que também já é uma economia sustentável. Então, você tem possibilidades de gerar mais trabalho e renda, né, para essa comunidade, porque hoje só os recursos naturais não são mais suficientes para suprir as demandas de uma população que é crescente e de uns recursos cada vez mais sendo esgotados, né? Então, a gente tem perda de floresta, perda de diversidade, de espécies que antes usava para alimentação, hoje não tem mais, tem toda uma carga de proteção. Então, essa comunidade ela pode continuar vivendo o seu modo de vida tradicional, desde que hajam também políticas que possam incorporar mais valor e agregar mais valor ao seu fazer. A aceitação deles com o projeto foi tranquila? Sim, a gente conversa, a gente explica, se aproxima de algumas pessoas, né? E eles são muito abertos, né, a que essa atividade continue acontecendo. E como que vocês fazem a divulgação do que acontece lá em Nazaré? Aí, assim, quando a gente vai a Nazaré, a gente tem os contatos e aí fala, ó, a gente vai fazer uma reunião, a gente vai fazer uma visita com aquelas pessoas. Geralmente a gente também tem os administradores dos municípios que sempre nos recebem, apresentam as pessoas que fazem acontecer. Então, as escolas também estão sempre muito abertas a receber as atividades. E quais foram os primeiros passos do projeto e como que foi construída essa parceria do projeto com a comunidade local? Olha, foi muito assim, nesse primeiro contato a gente tinha os telefones, né, de algumas pessoas de Nazaré, mas foi mais internet mesmo. Então a gente fez um primeiro contato com os administradores dos distritos, né? Porque aí tem oficialmente, a gente passou o WhatsApp, alguns já respondiam logo, outros não respondiam, demorava mais por conta de internet, mas assim, sempre foi mais nesses canais oficiais. Um dos administradores que mais ajudaram a gente foi o seu Francisco Castro, se eu não me engano o nome dele, lá de Calama. Então ele nos recebeu assim de uma forma muito bacana, fez as entrevistas, nos acompanhou até a demarcação, aí lá também a gente encontrou o administrador de lá, e aí eles apresentam o distrito, a história, as pessoas, e aí a gente vai criando esse vínculo. É muito assim, não tem quem abra essa porta, a gente tem que ir lá abrir a porta, bater na porta, porque assim, esses são vínculos difíceis. Eu acho que o Trilhas, ele tem esse benefício que ele já tem uma trilha para você que quiser ir lá, tem alguns contatos. Eu quero ficar numa pousada. Às vezes a própria pessoa da pousada já vai te indicar o restaurante, já vai te indicar a forma de chegar, o melhor horário. E ali vai te guiar nesse primeiro contato na comunidade de uma forma segura, assistida. Lá só tem os contatos de pessoas que a gente conversou, que a gente foi, que a gente recomenda. E não algo assim, ouvi falar que tem isso. Não. É algo real que a gente esteve lá e consegue passar esse contato para outras pessoas. Além das festas que acontecem, os festivais, a festa da melancia de Nazaré, quais são os pontos turísticos que tem lá? É balneário?
Ó, no período da seca, né, porque assim, os banhos na Amazônia, eles estão restritos a esse período do verão, na seca, né? Então tem os banhos nesse período da seca, mas para quem gosta, tem a período de pesca. Então, no período da cheia, a gente também pesca, tem o próprio passeio de barco, tem essa interação com a comunidade, a conversa, para quem tem esse viés religioso, frequentar um ambiente para entender essa dinâmica deles, qual é a relação com a fé, qual é a relação social também. Então, assim, você pode ir a qualquer momento. É a experiência ribeirinha, não necessariamente só o banho. Tem os banhos, mas tem para quem gosta de ter essa experiência de entender essa nova cultura. Uma vez a gente foi, a colega assim, nossa, eu nunca imaginei um lugar que não tem carro, né? Porque é uma pessoa que urbana. Então, assim, como que existe um lugar que tem ruas, que tem casas, mas não tem carro? Você não tem carro porque não tem necessidade, porque o único meio de transporte que liga a comunidade é o rio, né? Então, lá não tinha veículo mesmo, né? Tudo a pé. De bicicleta. A pé, né, moto. O que foi que vocês levaram em consideração para fazer o mapeamento dos balneários e dos pontos turísticos? Olha, a gente levou em consideração segurança, infraestrutura, algo que que tem pontos de banho, né, mas que não tem um restaurante, não tem um banheiro, não tem acessibilidade, né? Então a gente visitava, perguntava para os proprietários se a gente poderia colocar no mapa, mas a gente viu muito a questão da segurança e infraestrutura, né? E não a gente indicar uma pessoa para uma área que é particular, que abre de vez em quando o dono está lá. Então, não é esse critério, né? É um critério mesmo de algo estruturado. Todo mundo pode frequentar, você sair. Agora tem um telefone, ó, se está aberto, se hoje está funcionando, vai servir comida, porque você sai da sua casa, aí você vai andar 30, 40 quilômetros, aí não sabe se lá está funcionando. Então, é bem frustrante, né? Então, você já pode fazer um agendamento, pode fazer um contato se aquele lugar é viável ou não naquele dia. Como você falou, vocês utilizaram o Google Maps para acessar. Todo mundo pode fazer isso? Qual que é o principal, como é que eu posso falar assim, o papel fundamental do Google Maps para o povo poder acessar e frequentar os pontos turísticos e o distrito? Por enquanto, assim, o link ele é privado no sentido de que você não busca na internet. Então, assim, tem os QR Codes, os links que a gente manda para as pessoas, e aí vai estar lá o projeto Trilhas. Já teve mais de 36 mil acessos. Tá, peraí. A pessoa, ela entra em contato e ela pede, então, para acessar. E nos materiais, no livro, tem o QR Code atrás, né? Então, todas as nossas produções, a gente coloca o QR Code desse link para o projeto. E aí, nesse link, você vai ver os locais e as fotos. E aí, você tem uma noção da distância, da via de acesso e de distância, para você calcular o tempo, se compensa, não. Eu não tenho muito tempo, não quero ficar muito longe na estrada. Então, você vai procurar um balneário mais perto. Ou tenho mais tempo, quero uma coisa mais distante. Então, lá tem as fotos e os contatos. Fica quanto tempo daqui de Porto Velho? O distrito de Nazaré? Caso eu queira, por exemplo, ou quem quiser ir frequentar um balneário. Aí existem vários barcos. No barco comum de viagem de rede, ele demora até 8 horas. Mas a gente tem a lancha, né, que é o expresso, aí ela pode durar 4 a 5 horas. Então, depende muito do tipo que você vai. Ou de lancha, se você contrata uma lancha específica, aí pode ser umas 3 horas. Depende muito do motor, da lancha, né, dessa estrutura. Só voltando um detalhezinho, Josélia, já que a gente tem um livro publicado, né, o IFRO, a Josélia, tem e-book, não tem? E como que o pessoal faz para acessar o e-book? A gente vai disponibilizar no repositório do IFRO. Olha só, mas tem outras plataformas aí também? Tá na plataforma, na Amazon também tá. Na Amazon? E é gratuito ou tem algum valor simbólico? Na Amazon tem um valor simbólico que a gente não conseguiu zerar porque passou por uma outra plataforma. Então, essa plataforma impulsiona em outras revendas internacionais e nacionais. Então, entre elas tem a Amazon. Então, a gente colocou R$5, porque são os valores de retenção dessas plataformas, não dá para zerar. E o seu livro, como que é o título dele mesmo?
Distrito de Nazaré, contribuições socioambientais para o ecoturismo. Gente, é porque eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas o Vitor leu e ele trouxe as informações para a gente. Ele é um exemplo ele documenta toda essa nossa riqueza cultural que a gente tem aqui na região, que a gente ainda não sabe, mas agora nós estamos informados sobre como que essa produção, o seu livro, colabora para o fortalecimento da identidade local, no caso, de onde você está agora se situando, que é a comunidade de Nazaré. A gente procura colher a visão das próprias pessoas sobre o seu lugar, né? Não é uma leitura minha sobre o lugar, mas a partir desse diálogo e das pesquisas bibliográficas, né, representar essa comunidade dentro da sua historicidade. Porque a gente fez um levantamento bibliográfico bastante denso, principalmente nas obras do historiador e padre Vitor Hugo, que ele relata, né, como é que foi o processo de colonização do Baixo Madeira. Então, a gente tenta trazer essa figura do indígena, né, que foi apagado, né, dessa colonização porto-velhense, e tenta reafirmar a posição dessas comunidades tradicionais, né, no seu direito ao território e à sua vida. Nossa, interessante. Ela no livro mesmo, até no próprio e-book que a pessoa, quando ela adquire, pessoal, vai ficar aqui tudo descrito logo aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. O Vitor, ele vai disponibilizar todas as plataformas possíveis para que vocês tenham acesso ao livro da professora Josélia. Tá? E é lá no próprio livro que tem o QR Code, né? Para você visitar o Google Maps, o link para como chegar nessas comunidades. Tá ouvindo, né? Como que os estudantes do IFRO têm participado das trilhas digitais e que tipo de formação prática e técnica o projeto pode oferecer para tais alunos? A gente teve a participação de alunos bolsistas, né, voluntários também, eles participam das discussões, das reuniões, alguns a gente convida quando é possível para o trabalho de campo, alguns são menores, às vezes os pais ficam apreensivos, né, mas sempre a gente procura que eles participem ativamente, tanto no trabalho de campo, visitando, atuando, capacitando, como escrevendo também. Tem uma média de quantos alunos, Josélia, participando? Hoje a gente está numa fase que é o do Geohistória, que é um desdobramento, né? Hoje a gente tem 4 alunos, 2 da graduação e uma egressa e 2 do ensino médio. Então o egresso também pode participar? Sim, porque esse já era aluno que já vinha com o projeto, então como vai ter publicação, é ético, né, que ele mantenha, que participe e mantenha o nome dele, né? E quais são as áreas envolvidas no projeto? Olha, a gente não faz assim por área, é por interesse mesmo, né? As alunas, elas são da licenciatura em Física e as alunas são do curso técnico de Química, que é a Débora e a Camila. Existe algum relato ou experiência assim, de algum aluno que tenha te marcado durante a execução desse projeto? Sim, mas é uma aluna, uma moradora da comunidade de Nazaré. Isso, e aí a gente, nesses contatos, ela já lia sobre a sua comunidade e, inclusive, ela me emprestou um livro, né? Então a gente conseguiu estabelecer um contato bem bacana. Depois eu mandei várias informações sobre o IFRO, ela chegou a fazer o edital de seleção, veio estudar aqui em Porto Velho no curso integrado do Zona Norte. Então, ela ficou estudando na escola estadual aqui, e aí agora a gente perdeu um contato, eu estou tentando retomar o contato com ela, para ela participar dessa nova fase aí da publicação. E quais foram os principais desafios que você enfrentou até agora, tanto você quanto sua equipe? Olha, os principais desafios são os custos, né? Peraí, um projetão desse... O IFRO não custeia? Não tem um custo. Então, eu tenho aqueles editais que a gente participa, às vezes, para um combustível, para uma hospedagem, para alimentação. Aí tem a questão que é um custo elevado, né? E tem a questão que muitas vezes, por exemplo, o combustível hoje, que é o que mais a gente sente falta, é muito difícil fazer a cotação do combustível. Então, é um grande entrave para a gente estar voltando, é a questão do transporte mesmo, essa logística. É meio difícil. Aí na próxima viagem a gente vai tentar os canais oficiais, que é o transporte de linha, que também é outra experiência, né? Aí tem que verificar recurso com o Estado?
Não, do próprio IFRO mesmo. Do próprio IFRO? É. Ah, tá. Bom, vamos torcer. Participamos dos editais. Vamos torcer. E há planos de expansão do projeto para outras localidades, outras parcerias? Por enquanto, não. A gente quer focar assim, nessa comunidade e aprofundando. Né? Então, aprofundando na questão agora de geração de emprego e renda, a questão da mulher. Né? Então, como que é o fortalecimento econômico mesmo das comunidades. Aí, para isso, a gente tem participado de reuniões, sempre indo, fazendo projetos, né, apresentando para o poder público. Embora eles não financiem, você vai publicizando, né, a questão da pesca esportiva, do ecoturismo de base comunitária, mostrando esse percentual, mostrando a potencialidade, para que, trazendo isso para o debate, isso se torne uma política. Então, a gente já foi na CETU com o Gilvan, a gente já teve com deputados, com várias pessoas apresentando projetos nessa linha, embora a gente não tenha recebido o recurso, mas são espaços de diálogo que a gente está sempre levantando essa questão. Bom, Josélia, a gente chegou ao final, infelizmente, porque eu amei a nossa entrevista, eu amei saber um pouco mais a respeito de Porto Velho, dos pontos turísticos que nós temos aqui. E eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes que se interessam por ecoturismo, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável aqui no nosso estado. A mensagem é que vocês vão, visitem, acessem, consumam os produtos, né, os serviços, né, estejam atentos aos chamamentos, né, em relação à formulação de políticas públicas para as comunidades tradicionais, né, porque a comunidade tem muitas necessidades educativas, financeiras, de saúde. Então, quando a gente conhece, quando a gente divulga, e toda vez que você vai numa reunião, olha, o povo ribeirinho, olha, a comunidade ribeirinha, então você traz essa comunidade para essa visibilidade e potencializa ainda mais a economia local. Verdade. Bom, muito obrigada por sua participação, professora. Eu acho que eu fui a pessoa mais... empolgada que eu fiquei muito empolgada. Eu fico muito feliz mesmo, pessoal. Olha, vocês não sabem o que foi essa experiência. Ai, que bom. Só você contando pra gente. Muito, muito obrigada mesmo. Um abraço. Parabéns pelo projeto. Bom, muito obrigada, professora Josélia, por compartilhar conosco esta experiência maravilhosa. Já entreguei o seu bottom. Obrigada. E a você que está nos ouvindo, valorize os saberes locais, venha conhecer a nossa região e divulgar também esse tipo de ação que a gente tem por aqui. É isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.